O Supremo Tribunal Federal formou maioria na noite desta sexta-feira para caçar e prender por 10 anos a deputada Carla Zambelli pela invasão hacker do sistema do CNJ. Com o último voto no plenário virtual, o ministro Cristiano Zanin seguiu o relator Alexandre de Moraes, se juntando também a Flávio Dino. Os demais ministros da primeira turma, Carmen Lúcia e Luiz Fux, terão até a sexta-feira da semana que vem para apresentarem os seus votos. Moraes definiu a pena de Delgatti em 8 anos e 3 meses, além de fixar uma indenização de R$ 2 milhões à bolsonarista. Na última quarta-feira, 2 dias antes do julgamento que ocorre em sessão virtual, o advogado da deputada, Daniel Leon Bialski, fez apelos exaltados na defesa da parlamentar, isentando Zambelli de ter sido mandante do crime e jogando a toda a culpa fraude no sistema de justiça no hacker. A ação penal foi instaurada após a PF descobrir que os dois invadiram o CNJ e forjaram um mandado de prisão contra Alexandre de Moraes, com a própria assinatura de Moraes. A defesa enviou memorial a todos os gabinetes, a vossas excelências, tentando resumir tudo o que foi apurado nesta ação penal. A ação penal em que a deputada Carla Zambelli foi denunciada por infração ao artigo 154, o inciso A do Código Penal, e o artigo 299 da mesma norma substantiva, porque teria ela sido acusada de ter colaborado de alguma forma com Walter Delgatti Filho, que ele sim praticou atos ilícitos, praticou atos criminosos, invadindo o sistema do Conselho Nacional de Justiça, emitindo documentos falsos e, a partir daí, documentos que geraram, inclusive, apurações indevidas. Em dado momento da defesa, o advogado chega a dizer que Zambelli, em sua atuação como deputada e ativista, nunca se envolveu em qualquer ação ilícita. No final de março deste ano, no entanto, o STF já formou maioria para condená-la por porte ilegal de arma, em caso conhecido quando perseguiu um jornalista no dia das eleições de 2022. É preciso se destacar quem são os personagens desta ação penal. Primeiro, se destaca a pessoa da deputada Carla Zambelli. Deputada Carla Zambelli, que sempre foi veemente, que sempre foi candente, que sempre, em seus pronunciamentos, muitas vezes ultrapassou alguns limites, mas que nunca, em todo o seu histórico de parlamentar, em todo o seu histórico de ativista, em toda a sua vida pública, privada, se envolveu em qualquer tipo de ilicitude. Diga-se mais que os fatos aqui apurados, se observados dentro do contexto, dentro do histórico que estava ao redor das eleições de 2022, trará a comprovação inequívoca que efetivamente ela não participou nem direta e nem indiretamente de quaisquer dos fatos que estão sendo apontados. E do outro lado, o que se tem? Se tem a pessoa deste coacusado, Walter Delgatti, que foi classificado desde o primeiro momento pela Polícia Federal como um mentiroso contumaz, como um mitômano. Ao chamar o hacker de Araraquara de mentiroso contumaz, o advogado, contudo, faz alusão a uma crítica feita pelo próprio Walter Delgatti, que ficou famosa quando ele se referiu ao ex-juiz Sérgio Moro durante a CPMI do 8 de janeiro. Quantas vítimas o senhor já provocou de estelionato? Quantas pessoas foram vítimas do estelionato que o senhor praticou? Relembrando que eu fui vítima de uma perseguição em Araraquara, inclusive equiparada à perseguição que Vossa Excelência fez com o presidente Lula, integrantes do PT, e ressaltando que eu li as conversas de Vossa Excelência e li a parte privada e posso dizer que o senhor é um criminoso contumaz. O senhor é um criminoso contumaz. O senhor é um criminoso contumaz. A estratégia de Carla Zambelli, entretanto, ao apostar na troca de acusações com o Corréu, caiu em meias-verdades. Segundo o advogado, Zambelli nunca teria conversado por aplicativos com o hacker, embora a própria ex-funcionária da deputada tenha confirmado a troca de áudios entre os dois. Se observados todos os depoimentos prestados por Walter Delgatti, e a defesa
se importou e de forma minuciosa fez um quadro ilustrativo, a cada depoimento era inventada uma nova mentira, a cada depoimento era trazida uma nova versão, a cada depoimento era trazido um novo agente, que era implicado de forma criminosa por Walter Delgatti. O que isso traz de reforço é que, efetivamente, a citação que ele faz à deputada é uma situação criminosa, tentando, de alguma forma, se beneficiar, tentando, de alguma forma, incriminá-la para obter algum tipo de benefício. E ele tentou, de todas as formas, obter esses benefícios que foram negados porque o seu passado criminoso não o recomenda e porque em todas as ações penais que ele respondeu ficou mais do que demonstrado que ele mentia e que ele tentou envolver terceiras pessoas absolutamente inocentes nas suas ações criminosas. Sente-se que não existe qualquer conversa de WhatsApp, não existe e-mails, não existem interações em redes sociais alternativas como o Telegram entre a deputada e este coacusado. Tanto Zambelli como Delgatti respondem pelos crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica. Moraes definiu pena maior à deputada, pois, como afirma no relatório, ela atuou como instigadora e mandante dos crimes praticados por Walter Delgatti. A tentativa de falsear um mandado de prisão contra Moraes, com a assinatura do próprio, se tornou, no ano passado, motivo de piada entre os ministros da Corte, na sessão em que decidiram tornar a dupla réu pelos crimes. Nos preocupam os usos desses mecanismos, dessas possibilidades de novos crimes que são praticados em detrimento das pessoas, mas quando Vossa Excelência descreve que havia entre as notas, as providências, a possibilidade de Vossa Excelência ter, inclusive, determinado a própria prisão, eu começo a não me preocupar mais só com a inteligência artificial, mas com a desinteligência natural de alguns que atuam criminosamente, além de tudo, sem qualquer tracinho de inteligência. Porque aí, Vossa Excelência, se autoprender por uma falsificação num órgão que é presidido por um colega de Vossa Excelência é um salto triplo, carpado, criminoso, impressionante. Só para acentuar a minha preocupação com a desinteligência natural ao lado da inteligência artificial. Esse autoprender, para explicar por quê, né? Que falsificou um mandado de prisão. Mandado de prisão, eu mesmo assinando. Nem Savassandir, que ele não ia se autoprender mandando alguém fazer isso numa falsificação. Claro, né? Bom, Vossa Excelência, sempre muito educada, disse a desinteligência natural. Eu chamaria a burrice mesmo, natural, achando, né, que isso não fosse ser descoberto. Agora, alguns não conhecem, principalmente aqueles que nos ouvem, uma vez emitido um mandado de prisão e colocado dentro do sistema do CNJ, imediatamente isso vai à Polícia Federal, todos os aeroportos. Então, o crime tipificado aqui, descrito pela Procuradoria, se consumou porque em todos os aeroportos, portos e toda a Polícia Federal, esses mandados de prisão estavam emitidos e a soltura de alguns criminosos também. Após isso aqui, o sistema de defesa informática do CNJ aí captou e conseguiu anulá-los.